Olá, meus irmãos e meus queridos amigos que acompanham aqui a nossa Escola Bíblica Virtual. Eu sou o pastor Joaquim Dias, da Igreja Batista em Santa Cruz, terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Hoje é o dia 19 de abril de 2020 e, infelizmente, ainda mantemos o nosso templo fechado por causa da quarentena do coronavírus. No entanto, a gente tem a alegria de continuar ministrando a palavra de Deus ao seu coração através desse canal do YouTube. Por isso, se você puder, eu peço que inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, porque isso faz com que o YouTube reconheça que está havendo interação com o nosso vídeo, com aquilo que nós estamos transmitindo e pode então alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então, mesmo que você esteja vendo pela televisão, por favor, nos ajude fazendo isso, tá bom? Compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal. A nossa lição de hoje da nossa escola bíblica tem como tema a revelação de Deus. E ela é a lição 9 e eu quero lembrar você que nós estamos com lições baseadas no livro A Cruz de Cristo, do pastor John Stott. Antes da gente começar a lição propriamente dita, nós queremos ler a palavra de Deus que dá base para a nossa meditação, para a nossa reflexão e aula nesse tempo. Está em João, capítulo 12, versículos 20 até o 28. Nós não faremos uma exposição do texto, nós só queremos usá-lo para que você compreenda que ele faz parte do assunto dessa revelação de Deus sobre sua glória, sobre seu amor, sobre sua justiça, que veremos já na lição. Mas eu quero ler esse texto inicial. Há outros que leremos durante a aula, mas eu quero começar com esse. João 12, do 20 até o 28, que diz assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo para André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu assim: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Vamos orar? Ore comigo. Nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor que nós lemos, essa palavra inicial. Leremos mais da Tua palavra, mas pedimos que o Senhor nos fale ao coração com toda essa aula, com todas as coisas que aprenderemos juntos aqui. Fala conosco, nos abençoe. Abençoe a quem está aqui assistindo, quem está participando desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Se há algo que você sempre precisa se lembrar, é da cruz de Cristo. A nossa lição afirma que a cruz tem voz, ou seja, Deus fala ao mundo através da cruz. O fato de Deus ser Espírito faz com que a sua palavra seja um instrumento da sua revelação ao homem. Então, as pessoas estão tentando calar a cruz desde que esse fato aconteceu há pelo menos 2 milênios.
Na atualidade, há certos tipos de teólogos tentando tirar o nosso foco da cruz. Não podemos permitir isso, porque se a cruz foi sim um instrumento de tortura, de sofrimento e de morte, e alguns que estão acompanhando aquela linha do politicamente correto, acham que então precisamos abandonar essa ideia por causa da tortura e tal. Paulo vai nos ensinar que se há alguma coisa em que a gente pode se gloriar é na cruz de Cristo. Lá na cruz, todo o nosso pecado foi pago. Você precisa muitíssimo da cruz, crer nela, confiar naquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Então, onde Deus revelou muito de si mesmo foi na cruz, e na cruz Deus revelou todo o seu plano soberano de nos salvar da condenação da morte e do inferno. Uma boa pergunta para a gente começar aqui agora é: o que Deus está revelando de si mesmo ali na cruz? A nossa lição vai responder essa pergunta, dentre tantas outras coisas. As principais que Deus está revelando sobre ele é a sua glória, a sua justiça e o seu amor. Vamos então pensar sobre a cruz revelando a glória de Deus. Entender a palavra glória é muito importante aqui nesse início. Ela é a típica situação de uma palavra que teve seu sentido modificado quando foi submetida à influência das Escrituras. A palavra no grego para glória é doxa, no grego secular. Então, a tradução melhor seria a palavra opinião. Poderia, talvez, ser opinião sobre alguém, opinião sobre alguma coisa que se queria defender, até a ideia do valor que as pessoas têm ou atribuem a respeito de alguém, algum louvor, a reputação de alguém. Essa palavra aparece 165 vezes no Novo Testamento e sempre ela é traduzida para nós como honra, fama, reputação, esplendor, fulgor ou mesmo como glória. Então, no Antigo Testamento, a glória de Deus se revela na natureza. A Bíblia diz em Salmo 19, verso 1, que os céus proclamam a glória de Deus. E na história de Israel, Isaías 35, 2, vemos como a glória de Deus se manifestava no seu povo redimido. No Novo Testamento, a glória de Deus está associada totalmente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 14, nós lemos assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que o próprio Jesus, ele se referiu à sua morte como um ato de glorificação a si e ao Pai. A expressão indica que ninguém expressa melhor o brilho de Deus que o próprio Deus unigênito, Deus Filho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, no texto que a gente leu no início, fala disso, né? Que ele estaria: Pai, glorifica o teu nome, e Jesus nos ensina muito com essa expressão, e Deus respondendo: já o glorifiquei e vou glorificá-lo novamente. Em 3 ocasiões distintas, Jesus se ofereceu, ou melhor, se referiu à sua morte como sendo a hora de glorificação. Deixe-me compartilhar com você. A primeira dessas ocasiões foi em resposta ao pedido de alguns gregos que procuravam vê-lo. Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, 23, texto que a gente começou com ele na nossa lição. Agora, a segunda ocasião foi assim que Judas deixou o cenáculo e entrou na noite, e Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Isso está lá em João, capítulo 13, versículos 30 a 32.
A terceira ocasião foi quando, na oração sacerdotal, em João, capítulo 17, verso 1, Jesus disse assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Se observarmos, queridos, estas três passagens, encontraremos nelas dois fatos importantíssimos. A presença do termo agora ou ora, que, de acordo com o contexto, se refere claramente à crucificação de Jesus. A glorificação também, a outra ideia, será do Pai e do Filho juntos. E isso é importantíssimo para a gente guardar ou meditar sobre isso, tá ok? Isto já nos vai nos ensinar aqui o quanto a cruz deve ser o nosso foco, o quanto ela é importante em toda a história bíblica, bem como na nossa vida atual. A cruz irradia a glória de Deus. A cruz revela algo importante sobre Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus está sendo revelado para a gente. E o que é que a cruz está irradiando? O que é que ela está revelando? Então, nós temos a justiça e o amor de Deus, além da sua glória. Eu quero ver isso com você agora. A segunda questão é: a cruz revela a justiça de Deus. Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 26, nós lemos assim, vou ler aqui para você. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para John Stott, o autor aqui do nosso livro, da nossa lição, onde a lição está baseada, né? A cruz demonstra com igual viveza tanto a justiça de Deus em julgar o pecado, como a sua misericórdia em justificar o pecador. Então, nesse momento, a gente se depara com uma pergunta famosa na humanidade e uma pergunta que tem se estendido durante todos os séculos, desde o passado até agora. A pergunta é: onde está a justiça de Deus neste mundo que é injusto? Perguntas do tipo: por que os ímpios prosperam e os inocentes sofrem? Os justos parecem se guardar e parece que estão fazendo isso em vão. A sua integridade não está lhe beneficiando. Parece que é isso que você encontra no Salmo 73. Homens e mulheres têm procurado encontrar alguns sinais da presença da justiça de Deus em situações de desgraça e de calamidade. Como é que essas questões estão acontecendo e como eu vou entender que Deus está sendo justo? A Bíblia responde a essas duas questões, mas responde de dois modos. Primeiro, olhando para o juízo final, onde todas as coisas serão julgadas à luz da justiça de Deus. Queridos, isto significa que os pecados acumulados serão finalmente tratados lá no juízo final. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más.
E há muitos outros textos que falam disso. Vou botar para você aí só a referência. 1 Pedro 1,17, Apocalipse 20,12, Apocalipse 22,12. Ou seja, vai chegar o dia do juízo, em que todos os pecados serão julgados. E quem não estiver em Cristo vai sofrer a condenação. Mas há algo importante para você pensar aqui. A Bíblia afirma que o nosso mundo jaz no maligno. Você deve se lembrar disso. Ele então está sob influência diabólica. Portanto, não tente encontrar justiça neste mundo. Lembre-se que tudo será resolvido de forma completa no juízo final. Lá será o lugar e o momento correto onde tudo será corrigido. O grande desafio aqui para mim e para você, meus queridos, é deixar que Deus seja Deus, é crer que Ele controla e que Ele dirige a história da humanidade. Ainda que você seja um incrédulo que está aqui me assistindo, e ainda que você não faça nenhum estudo aprofundado das Escrituras, uma leitura nas suas páginas, ainda que seja superficial, você vai perceber como todas as coisas que acontecem a nós, na nossa humanidade, estão ali acontecendo como se fossem de forma cíclica. As coisas parecem se repetir. Você vai ler coisas que parecem bem atuais nos textos da palavra de Deus. A gente vive, parece que as mesmas experiências. De certo modo, nós temos sim o mesmo Deus, e tem o mesmo Deus com o mesmo amor, com a mesma justiça, a quem a gente pode, então, se apegar e se fortalecer no meio das crises, das tragédias, das calamidades. Agora, há um outro modo como a Bíblia responde àquela pergunta: onde está a justiça de Deus neste mundo injusto? E esse outro modo é olhando para o juízo decisivo já realizado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo disse aos atenienses, em Atos, capítulo 17, versículo 13, aliás, versículo 31, Atos 17, 31, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus tem o dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça e vai fazer isso por meio de Jesus. E a prova disso é que Jesus está vivo. Deus o ressuscitou. Isso está lá em Atos 17, 31. Então, veja que a cruz é o ponto decisivo. É nela que já começa o juízo de Deus. Vida eterna, salvação, esperança para quem creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida. Morte eterna, condenação, ira de Deus sobre os que rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz em lugar deles. Então, queridos, a palavra de Deus traz essa resposta. O juízo de Deus virá, mais cedo ou mais tarde. Enquanto para você, talvez, Deus esteja demorando em fazer estas coisas, já chegará o tempo. A palavra de Deus nos mostra isso. De que maneira a cruz revela a justiça de Deus? Então, é uma outra pergunta importante. Paulo, o apóstolo, mestre, doutrinador da Igreja do Senhor, ele também responde em dois textos da palavra de Deus. Deixe-me ler aqui para você Romanos capítulo 3, versículos 21 até o versículo 23. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A ideia central dessa passagem é dupla. Primeiro, a justiça pertence a Deus, ela é a justiça de Deus. E eu acredito que você saiba que nós não temos em nós justiça própria. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós não temos méritos algum para nos auto-justificar diante de Deus. Então, nada em nós existe
ou que possa nos trazer alguma questão de justiça. Exatamente por essa situação, a gente precisa do caminho que Deus escolheu para revelar a sua justiça. Paulo fala que essa justiça é independente da lei, porque a função da lei é condenar e não justificar. Mas essa passagem de Romanos também mostra que a justiça de Deus é a posição justa que ele concede àqueles que creem em Cristo. Então, a justiça de Deus é o modo justo de Deus justificar os injustos. Frase bem interessante, né? O modo justo de Deus justificar os injustos. Deus faz isso por amor, pela sua graça, o seu favor a nós, que não merecemos nada disso, e o faz em Cristo, que é o caminho que nos leva até o Senhor. Então, outro texto de Paulo é o de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Paulo diz assim: é, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Observe então que Paulo afirma, meus irmãos, que Jesus Cristo se tornou justiça de Deus. Todas as pessoas devem voltar a sua atenção ao Calvário quando estiverem perguntando pela justiça de Deus. Os nossos olhos precisam estar focados na cruz de Jesus. Deus já resolveu todas as questões de justiça lá na cruz. Então aí podemos ter um outro questionamento importante nesse momento. Por qual motivo Deus precisou demonstrar sua justiça na cruz de Cristo? Não haveria outro caminho para Deus fazer isso? Em Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26, a gente tem a resposta. Vamos ler. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício pela propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. John Stott, que é o autor aqui das nossas lições nesses tempos, né? John Stott afirma que Paulo, nesta passagem, aponta para o passado e o presente e o futuro. Assim, John Stott comenta que, por causa da tolerância de Deus, tolerância passada com os pecadores, Deus havia criado um problema para ele mesmo. Pecado, culpa e juízo deviam estar inabalavelmente ligados no seu mundo moral. Embora em restrição própria Deus pudesse ter adiado o seu juízo, ele não poderia permitir que os pecados fossem sendo acumulados pelos homens e que continuassem indefinidamente sem serem julgados, e muito menos Deus poderia cancelar o juízo. Então, de fato, Deus destruiria a si mesmo quanto a nós se fizesse isso. Então, ele se destruiria contradizendo o seu próprio caráter divino de justo legislador e juiz, e nos destruiria contradizendo a nossa dignidade humana de pessoas moralmente responsáveis, criados à imagem do Senhor. Mas na cruz, queridos, Deus foi justo. O pecado foi pago no sacrifício de Jesus. E Deus também foi justificador, pois a cruz tem validade para todas as pessoas, todos aqueles que têm fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, por causa destas coisas, ninguém mais pode acusar Deus de apoiar o mal, de apresentar indiferença ou injustiça moral.
Deus foi justo consigo mesmo, com as regras que Ele mesmo criou para nós, regras morais, em todos os padrões de vida. Aquilo que nós pecamos, Jesus cumpriu, e Jesus serviu de sacrifício em nosso lugar. Então Deus foi justo e foi justificador, nos trazendo Jesus e permitindo que seu Filho, precioso Filho, único Filho, morresse na cruz em nosso lugar. O terceiro tópico da nossa lição nos fala que a cruz revela o amor de Deus. Essa é outra questão importante. A questão agora é como conciliar o amor de Deus com tragédias pessoais, com inundações e terremotos, acidentes que tiram centenas de vidas, fome e pobreza em várias partes do mundo, a tirania, a tortura, a doença, a morte e até mesmo, por exemplo, a pandemia mundial que nós estamos sofrendo, que é um assunto que está abalando o mundo nos nossos dias, né, na nossa atualidade. E aí a pergunta é: onde está o amor de Deus nesse momento? Precisamos olhar para a Bíblia. Só ela vai nos dar caminho seguro para a gente acalentar as nossas mentes, os nossos corações. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Quero começar com a declaração de Paulo a respeito do amor de Deus. A declaração de Paulo está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou que nos ama, e a prova está na cruz do Senhor Jesus Cristo. John Stott disse que, se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. É lá na cruz que a gente vai encontrar a definição de amor. Mas você ainda pode estar pensando que a cruz talvez não responda às perguntas levantadas acima. De fato, meus queridos, o propósito da cruz nunca foi responder às calamidades e tragédias da vida humana, boa parte delas, se não todas, causadas pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, porque nós condenamos esse planeta com a entrada do pecado no mundo. Lembre-se que estamos num mundo que jaz no maligno, diz as Escrituras, onde opera o espírito da iniquidade, como disse Paulo em Tessalonicenses. Aqui nós vivemos no meio do pecado, e embora a gente já tenha visto que tudo será perfeitamente corrigido no juízo, ainda alguns querem achar essas respostas, mas a resposta está em Cristo, está na cruz. Precisamos nos lembrar disso. Podemos pensar que esses acontecimentos que a gente não consegue achar um culpado, né, e que a gente então entra em crise por causa deles, calamidades, pandemias, situações assim, a pandemia talvez não seja tanto, mas essas calamidades, tragédias, né, temporais e tal, fazem parte daquilo que está lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nós só vamos ter, se é que teremos essas respostas completas, definitivas no céu. Mas o meu convite a você e o convite da palavra é, ao invés de focar na calamidade, na tragédia, foque no amor de Deus em Cristo, em como Deus sustenta você em meio a essas calamidades, problemas, em como você encontra força na pessoa do Senhor Jesus Cristo em meio à sua fraqueza pessoal. Mas eu quero então convidar você para mais um texto bíblico que revela o amor de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, é a confirmação de João a respeito do amor de Deus. João disse assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja essa frase de John Stott falando sobre esses assuntos. Veja, vou ler. O valor de um dom de amor é medido tanto pelo que custa a quem dá,
como pelo grau de merecimento de quem recebe. É preciso que, diante das tragédias em que você seja tentado a questionar o amor de Deus, você se lembrar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus já provou que nos ama e pagou um alto preço por isso. Irmãos, aqui há um convite para que você simplesmente creia no amor de Deus pelo que Ele já fez por você, pelo fato histórico da morte do seu único filho em seu lugar, em meu lugar. Seu filho, Jesus Cristo, foi sacrificado na cruz para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Meus queridos, Paulo entende em Romanos 8 que se Deus não poupou nem mesmo o filho dele, mas o entregou por nós, junto com Cristo, Paulo acredita que virão outras coisas. Mas ainda que essas outras coisas não venham, sejam bênçãos, seja lá o que for, Cristo na cruz, em nosso lugar, já é uma prova segura do amor de Deus, prova da qual você não pode duvidar. Então, eu espero sinceramente que você nunca duvide do amor de Deus por você. E eu quero então que você pense seriamente sobre isso. Então, vamos a outro ponto importante. O nosso último ponto, o 4, diz que a cruz revela a sabedoria e o poder de Deus. Esse é o nosso último ponto para ser considerado. E aqui perguntamos de que maneira a cruz revela a sabedoria e o poder de Deus. A cruz não é um instrumento de vergonha, de humilhação, de condenação para malfeitores. Por que Deus usa a cruz, não é? Achamos a resposta, meus queridos, em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 2 de 1 Carta aos Coríntios, versículo 5. É um texto grande, eu não vou ler aqui, e vai ficar na sua tela aí para que você possa fazer a leitura na sua casa. Mas esse é o tema principal da passagem, desse tema de... porque Cristo está revelando, Deus está revelando a sabedoria e o poder dele na cruz. Nessa passagem, o apóstolo Paulo contrasta a sabedoria do mundo com a sabedoria e o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 22, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas a sabedoria e o poder que Paulo tem para apresentar a judeus e gregos é a cruz de Cristo. O que para o Deus Paulo chamou, disse que para os judeus era um escândalo, e ele diz que para os gentios a cruz, ou para os gregos, né, a cruz era loucura. Você vai ler isso em 1 Coríntios 1, 23. E mesmo diante do pensamento desses dois grupos, Paulo não vai alterar a mensagem dele. Agora, por que ele não vai fazer isso? Por 3 razões. A primeira delas, a mensagem da cruz é o centro da pregação apostólica. Se você olhar a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, vai ler assim: por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo? Então, em Romanos 1,16, Paulo afirmou que não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, nele, no Evangelho, o centro é Cristo crucificado, perdoando na cruz os nossos pecados. E depois o Cristo ressuscita para garantir a gente, a cada um de nós, a você e a mim, a vida eterna, a paz com Deus. Outra razão aqui porque Paulo não mudava a sua mensagem, é que o mundo jamais conhecerá a Deus pela sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14, é citado
pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,19, afirmando que Deus já havia declarado a sua intenção de destruir a sabedoria do sábio e frustrar a inteligência dos entendidos. Então, meus irmãos e meus amigos, como diz a nossa lição, quem quiser conhecer a Deus vai ter que optar em andar pelo caminho que ele mesmo escolheu. O Jesus, aquele que foi crucificado, foi ele quem afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6. Então, outra razão para Paulo não mudar a mensagem é a razão da crucificação de Cristo, revelando sabedoria e poder de Deus. A cruz é uma obra única, fantástica, perfeita e completa, feita por Jesus Cristo, Filho de Deus, demonstrando completa eficácia e eficiência. Se houvesse alguma falha nesta obra de salvação que depende da cruz, aí sim poderia-se dizer alguém que faltou sabedoria ou poder de Deus, mas isso não aconteceu. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 54, finalzinho, ele diz: estragada foi a morte pela vitória. Então, queridos, a cruz, que para os homens pareceu o fracasso de Deus, era de fato a sua maior prova de sabedoria e de poder. Assim, Deus não quis seguir os conceitos humanos ao demonstrar a sabedoria e o poder dele. Paulo explica isso dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Eu quero então caminhar para o final, eu quero encerrar essa nossa lição de hoje. Nas palavras de John Stott, quando olhamos para a cruz, vemos a justiça, o amor, sabedoria e o poder de Deus. Não é fácil determinar qual desses aspectos é mais brilhantemente revelado. Se a justiça de Deus ao julgar o mundo, se o amor de Deus ao levar o castigo em nosso lugar, se a sabedoria de Deus em combinar com perfeição as duas coisas, ou se o poder de Deus em salvar aqueles que creem. Pois a cruz é, de igual forma, um ato e, portanto, uma demonstração da justiça, do amor e da sabedoria de Deus. A cruz nos assegura que esse Deus é a realidade dentro, por trás e além do universo. Meus queridos, com essas palavras finais do John Stott, eu encerro aqui a nossa lição de hoje. E eu lembro a você, você precisa confiar em Jesus. Você precisa acreditar que a cruz é uma obra perfeita, completa, sábia, onde Deus se tornou justo, condenando nela os nossos pecados, e se tornou justificador para aquele que crê em Jesus, porque recebemos a justiça dele. Deus nos declara justos, de maneira, como disse Paulo em Romanos 8, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Como é bom a gente ter essa fé, essa alegria, essa convicção da presença de Cristo na nossa vida, essa fé que nos ajuda a caminhar, a viver no meio dessas calamidades, no meio desses problemas, dessa pandemia que a gente está vivendo, porque a gente confia no Senhor. Ele já demonstrou o seu muitíssimo e o seu enorme amor por nós. Ele deu Jesus. Meus irmãos, Deus ama você. Creia nisso. Ainda que em algum momento você não esteja sentindo, creia nas Escrituras. Creia no que a palavra diz. Ele ama e ele já provou esse amor na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Eu gostaria muito de encerrar orando com você nesse momento. Feche os seus olhos. Nosso Deus, obrigado, muito obrigado, porque na cruz o Senhor demonstrou o seu grande amor por nós. Na cruz nós fomos salvos do nosso pecado, nós fomos livres
completamente livres, sem culpa, de maneira que o Senhor nos declara justos, nos chama e nos adota como filhos. E agora nós não somos mais aquelas pessoas com medo da tua ira, porque ela saiu de nós, ela foi sobre Jesus. Nós somos gratos porque no meio das crises, dos problemas, dessa pandemia, do vírus, nós estamos, ó Deus, fortalecidos pela fé em Jesus, cientes de que o Senhor nos ama. E o Senhor nos amou muito, porque Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Deus, muito obrigado pela vida da pessoa que me ouve, e eu peço mais uma vez, se alguém que está ouvindo ainda não tem Jesus no seu coração, ajude-o a crer em Cristo, ajude-o a se arrepender dos seus pecados, a experimentar a graça maravilhosa do Senhor, a ser justificado em Cristo, a não ter medo da morte, dos problemas, das crises, a sair até mesmo das questões que podem deixar pessoas ansiosas, porque elas confiam no Senhor, porque o Senhor nos ama tanto. Ó Pai, peço que o Senhor também abençoe os meus irmãos, fortalecendo-lhes, ajudando-os a confiar cada dia mais na Tua Palavra, para que vençam esse tempo difícil. E com essa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, a gente segue em todo esse tempo, enfrentando o que vier pela frente no poder do Senhor Jesus Cristo e sempre nos sentindo abraçados pelo Senhor, pelo seu muito e grande amor que tem demonstrado a nós. Muito obrigado a Deus pela tua bondade, pela tua justiça, pelo teu amor, pela cruz de Cristo, pelo Senhor Jesus que nos salva. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Lembro a você, hoje à noite, às 19 horas, teremos um vídeo sendo transmitido aqui do culto da Igreja Batista Santa Cruz, que será realizado com poucos irmãos do templo e será transmitido ao vivo a partir das 19 horas desse domingo, tá bom? Eu aguardo você logo mais. E lembre-se, o Tempo com a Palavra, na quarta-feira, às 19h30. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Até mais.